Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, o videocast da Bloomberg Linha, gravado aqui nos estúdios da B3 em São Paulo, que está te contando tudo sobre os bastidores do mundo corporativo e da Faria Lima. Se você chegou hoje aqui, não esquece de conferir os últimos episódios, também se inscrever aqui no videocast para ficar por dentro de tudo. Ele está disponível no YouTube e também no Spotify. O tema de hoje é um tema super legal, super relevante, que eu quis muito trazer aqui para esse videocast. Foi um dos temas que, inclusive, fez com que ele fosse criado, que é falar sobre diversidade no mercado financeiro, diversidade na Faria Lima. A gente vai falar sobre a comunidade LGBTQIA+. Para isso, eu trouxe duas pessoas muito legais, estou muito empolgada por conversar com vocês, gente. Muito obrigada por terem aceito esse convite. Estou aqui com a Morena Carvalho, que é sócia do BTG Pactual, e também com o Thiago Veras, que é diretor de RH da Empíricos. Gente, muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito esse convite. Para a gente começar, queria, Morena, que você se apresentasse aí para os ouvintes, contasse um pouquinho da sua trajetória. Claro, obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Morena Carvalho, eu tenho 37 anos, estou no BTG Pactual há 14 anos, fiz minha carreira toda lá e atualmente sou sócia do banco e sou uma mulher lésbica, casada com a Júlia Granato, maravilhosa, e tenho 4 gatos. E sou hoje co-líder da Frente Pride do BTG. Então, hoje a gente tem um comitê de diversidade e inclusão lá, com 4 grupos de afinidade. Um deles é o BTG Pride, do qual eu sou co-líder. Legal, vamos falar bastante sobre isso também. Thiago, conta um pouquinho da sua trajetória. Prazer também, muitíssimo obrigado pelo convite. Muito legal ver que a Morena está por aqui. A gente já tinha o prazer de se conhecer. Eu estou à frente do RH da Empíricos, agora completando 7 anos já, mas tenho também algumas experiências anteriores. Já passei por segmentos bem diferentes, inclusive, o que me contrastou com culturas bem diferentes. Tive passagens pela Mercedes, Natura, Netshoes e aí, finalmente, a Empíricos. Eu também sou casado com o André, estamos juntos há 11 anos e casados oficialmente há um pouquinho mais de 2 anos. Bom, tenho feito algumas coisas lá na Empíricos e tenho certeza que vai ser muito legal a gente trocar aqui. Gatos também? Gatos e cachorros ainda não. Ainda não, perfeito, é o próximo passo. Isso. Perfeito. Morena, como é que você entrou no mercado financeiro? Eu entrei no mercado financeiro, na verdade, a BTG foi meu primeiro emprego. Eu estava num processo de um programa de mestrado na Alemanha, num intercâmbio que eu fiz junto com a minha universidade, lá no Rio. Sou do Rio, não sou carioca, sou fluminense, sou do estado do Rio. Importante frisar isso, essa Importante diferença. frisar isso. Não é o Rio que vocês conhecem, eu conheço um Rio totalmente diferente, porque eu sou da periferia do Rio, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, enfim, nasci e cresci lá e fiz faculdade lá, estava fazendo um programa de mestrado, consegui essa oportunidade através de uma bolsa e estava na Alemanha fazendo um programa de mestrado, tive que voltar para fazer uma burocracia da minha universidade para terminar a graduação e continuar o mestrado, tinha que fazer essa burocracia. E quando eu voltei, eu acabei, enfim, não tinha dinheiro, precisava ficar um tempo trabalhando. E aí, entrei no BTG indicada por um amigo do meu estágio anterior, que era uma empresa de energia, eu trabalhava na diretoria financeira. E entrei no BTG, fiz entrevista 2 dias, 15 pessoas, e entrei no dia seguinte, 2 dias depois, e entrei na área de Fund Services, que é uma área de fundos de investimento. Basicamente, toda e qualquer atividade relacionada a fundo de investimento que não seja gestão. Então, quem escolhe o que compra e o que vende é o gestor. Isso não é o que a gente faz. A gente faz todas as outras coisas. Então, a gente faz todos os cálculos, risco, cálculo da cota, cadastro, contato com o regulador. E aí eu entrei na área de controle de risco, né? Então, é uma área que faz basicamente a proteção dos cotistas. Então, quem lá bota o dinheiro no fundo, quem está te protegendo dentro desse produto, né, do mercado financeiro, é a área de risco da administração fiduciária, que é a área de Fund Services. Então, entrei nessa área, fazendo os relatórios e fui fazendo uma progressão de carreira ali dentro.
passei por várias áreas do controle de risco e hoje eu sou head da área de controle de risco. A gente tem, basicamente, controle de risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, precificação de ativos, toda a parte quantitativa, técnica, modelagem, enfim, todo esse aspecto muito quantitativo do mundo de fundos de investimento. Até aproveitando para você que está só ouvindo, esse videocast ele tem uns pop-ups aqui, muitas das coisas que a Morena comentou agora, muitos desses termos que são aí bem do mercado financeiro. Se você quiser, você pode olhar na tela que vão aparecer algumas coisinhas aí te explicando sobre isso. Mas quando você era criança, adolescente, assim, você já tinha pensado que você iria trabalhar com o que você trabalha hoje ou alguma coisa levemente parecida? Zero, é engraçado, né? Porque como eu sou da zona periférica do Rio, eu nunca tive contato com o mercado financeiro, eu não sabia nem o que era. Então, assim, o que eu pensava? O que eu dizia pra minha mãe que eu queria ser? Eu queria ser médica ou advogada. E aí você fala Que eram as únicas gente, profissões que possíveis. loucura. Por quê? O meu grande objetivo de vida, né? Eu cresci numa casa, era eu, minha mãe e minha avó, então nós éramos 3 mulheres ali se ajudando. Minha avó foi vítima de violência doméstica, então a gente trouxe para morar com a gente. Então a gente era muito nós 3. E a minha mãe cortava um dobrado, minha mãe era professora de educação física, trabalhava muito em várias escolas, fez concurso, então era um dia a dia muito corrido. E eu só queria dar uma vida confortável para minha mãe. Era só isso que eu queria. E eu comecei a pensar no que eu poderia fazer de profissão que me daria acesso a dar uma vida confortável para minha mãe. E aí as pessoas que eu via lá em Nova Iguaçu, que eram bem-sucedidas, eram médicos e advogados, que tinham as casas que eu achava que minha mãe deveria ter, que faziam as coisas que minha mãe deveria, né, fazer, viajavam, tinham acesso a carros melhores. Então, aquilo, falava assim, bom, só tenho essa opção. Logo, essa opção é a que E aí, resta. quando eu estava fazendo, na época do vestibular, eu já estava inscrita para medicina em algumas faculdades e para farmácia em outras, porque eventualmente ia trabalhar com laboratório também. Abriu um programa de um consórcio de universidades que iria fornecer o curso de economia para alunos da Baixada Fluminense através da Universidade Federal Fluminense de Niterói. Então, a UF fez um projeto, era um consórcio de universidades, para fazer uma turma de economia lá em Nova Iguaçu, de economia. E aí eu falei assim, e aí quando eu olhei assim a descrição grade, do curso, eu falei assim, gente, mas isso é minha vida, porque a minha maior diversão era ir com a minha mãe no banco, conversar com a gerente dela, que estava sempre fazendo isso, que a gente nunca tinha dinheiro, vendo alguma coisa. E brincava de banco imobiliário, era meu jogo favorito. Eu falava assim, gente, é realmente isso. E aí eu fiz o vestibular, não passei para medicina e passei em 5º lugar para economia. E eu falei assim, gente, eu acho que isso é um sinal. Não há um sinal mais claro do que isso. E aí eu entrei e me apaixonei pelo curso em si. E fui conhecendo todas as possibilidades que tinham ali dentro. E essa parte do mercado financeiro foi me chamando muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então procurei saber todas as possibilidades que eu tinha no curso de economia. E acabei achando o mercado financeiro nessa procura. Que legal, que bom que você achou. E você, Thiago, você veio do setor corporativo no geral, né? Agora que você está trabalhando na Empíricos, que é voltada para mercado financeiro, mas como que foi essa tua entrada no mercado corporativo? Você já pensava em trabalhar com isso? Legal, primeiro que eu amei saber a história da Morena, não sabia do detalhe, e é muito gostoso. Eu sou apaixonado por ouvir histórias, né? E às vezes eu olho e falo, será que é só uma sincronia aqui? O que eu vou contar é porque tem vários aspectos muito parecidos da minha história com a Morena. Eu também venho da periferia, mas aqui da região de São Paulo. Eu nasci em Diadema e cresci num bairro periférico até os meus 25 anos. E tal como a Morena, assim, muito parecido mesmo, só que eu tive uma outra Morena na minha casa, que se chama Karina e Kelly, que são as minhas 2 irmãs, que foram grandes mentoras, e elas que, na verdade, começaram a me beliscar um pouquinho com essa ideia de que educação poderia ser um vetor de transformação nas nossas vidas. Então, muito parecido mesmo, estou muito feliz da gente poder compartilhar essa história. E aí, eu lembro que eu estudava em escola pública, e eu tinha também alguns professores que eram pessoas maravilhosas, assim, que eu vou ser eternamente grato por essas pessoas, que também viam ali um certo potencial e já começavam a me mostrar alguns caminhos possíveis
possíveis, né? Então, olha, tem tal escola aqui no estado de São Paulo que é melhor, né? Embora seja pública, mas é um Instituto Técnico Federal. Foi nessa época, ali mais ou menos com 13 anos, que eu comecei de fato a estudar muito. Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sabia que era por meio da educação que eu tinha que mudar as coisas. Que alguma coisa ia acontecer. Exatamente. Aí avança essa história. Quando eu estava com 15 anos, eu acabei passando em algumas escolas e uma delas foi o Senai da Mercedes. O meu pai era metalúrgico, foi metalúrgico a vida inteira, minha mãe dona de casa. E aí o Senai oferecia uma bolsa de estudos para estudar mecânica. Então eu sou técnico em mecânica, uma coisa totalmente Nossa, que loucura. aleatória. Que loucura. E era uma baita oportunidade para os filhos dessas famílias. Então, assim, a grande concentração, de fato, né, nessa formação eram de filhos e filhas de metalúrgicos, e ali era uma super oportunidade de ascensão, porque você entrava, já tinha carteira assinada, então eu comecei a trabalhar oficialmente com 15 anos, né? Fui contratado como jovem aprendiz da Mercedes. Avança essa história. Eu fico 3 anos nessa formação, termino e aí eu já tinha certeza que eu não queria absolutamente nada Com mecânica. de exatas, mecânica, engenharias. Foi uma decepção na época, porque o processo quase que natural era: você faz o Senai, termina. Aí eu fui trabalhar na produção da Mercedes, trabalhei 2 anos no chão de fábrica. Foi também uma experiência, assim, para mim, em termos de formação de caráter, um olhar. Talvez ali eu tenha sido picado também por esse desejo de cuidar das pessoas, que tem tudo a ver com RH, porque eu via pais de família como o meu pai, nas mesmas condições que as minhas, e ali eu comecei a entender, de fato, como é difícil, né, assim, a vida do trabalhador médio brasileiro, assim. E falo não para, né, assim, é sentido mesmo, de um lugar em que eu vivenciei, eu falei, cara, como é difícil, né? Os turnos na madrugada, que você começa a trabalhar às 5:30 da manhã até às 3 da tarde. Eu já entrei nesse contexto e estudar à noite, estava sempre esgotado. Ali eu percebi, eu falei, cara, como é difícil para uma pessoa transformar a vida nessas condições. Conseguir né? sair de um lugar e ir para outro Total. nisso, quando não sobra, às vezes, 1 hora, meia hora para fazer qualquer outra coisa que não seja o dia a dia. Por isso que eu acho que vai ser legal a gente falar aqui das oportunidades, né? E aí, bom, acelera mais um pouquinho. Eu já sempre fui muito estudioso, muito comprometido. E aí eu falei, cara, não vou, assim, vou superar esse cansaço, mesmo trabalhando na produção, e eu vou entrar na USP. Virou uma obstinação. Com essa minha irmã, a Karina, ela já tinha entrado, queria ser médica também, Morena. E aí, legal, a história dela, ela conseguiu, ela entrou em medicina, hoje é uma geriatra. A minha irmã mais velha trabalhou no mercado financeiro por vários anos, fez transição de carreira, agora está voltando. E aí, bom, entrei na USP, ali já foi uma baita transformação também. E aí, nessa época, eu consegui uma promoção dentro da Mercedes, fui trabalhar numa outra área de planejamento estratégico. Avança, estou terminando a faculdade, eu fiz comunicação social. Olha só. Que era o meu grande sonho, e também totalmente na contramão do que na infância poderia ser um caminho. Assim, eu era muito mais introvertido Não era e uma tinha uma pessoa certa fobia comunicativa, social. assim. Então, assim, também para falar para o pessoal aqui que os caminhos podem ser múltiplos, né? Perfeito. Exatamente. Não é? Incrível, incrível, é isso. E aí eu vi ali uma oportunidade que os programas de trainee na época, ali em 2010, era uma baita entrada no mercado de trabalho, e aí eu decidi fazer alguns processos e passei no processo da Natura. E aí eu virei trainee em 2010. É exatamente nesse momento, inclusive nesse ano, e vamos ver se a gente aborda isso aqui, que eu me assumi. Então, eu acho que as organizações também têm um papel importante em ajudar nos processos de desenvolvimento e crescimento das pessoas. E a Natura me ajudou nisso, me deu um empurrãozinho. Eu fiquei lá por 5 anos, tive uma trilha super legal, virei gerente lá, executivo na área de RH, depois fui para a Netshoes, e aí totalmente aleatório, cheguei na Empíricos. Foi uma proposta que um headhunter fez, na época achei bem estranha a empresa, porque o marketing digital da Empíricos era uma coisa ainda muito única, não tinham muitas empresas no mercado que faziam, era difícil capturar a seriedade da empresa, né? Porque o marketing chegava primeiro. Sim. E aí eu dei um voto de confiança, como várias pessoas me deram ao longo da vida, botei a sandalinha da humildade e falei, deixa eu ir lá conversar com os fundadores, né?
E aí, nessa conversa, assim, foi sensacional. Pessoas incríveis, super humanas. Eu fiz questão de me posicionar, inclusive, como um homem gay durante a entrevista, porque eu já sabia que era um mercado diferente, né? Eu tinha vindo de Natura, Netshoes, que é varejo, bens de consumo, é muito mais Empresas em que tranquilo. é mais falado, isso é mais É, colocado. exatamente. E eu tinha muito medo. Eu falei, cara, eu não vou voltar para dentro daquele armário nem ferrando, né? É. Então, deixa eu já falar aqui. Recepção super tranquila, garantiram que eu teria autonomia para fazer uma série de coisas, e aí eu topei e entrei. E agora 7 anos. Você sabe que é muito interessante, porque eu tava conversando com a Morena um pouco antes, e vocês têm mais uma coisa em comum na história de vocês, que é vocês se assumiram durante a jornada profissional de vocês. Então, Morena, você pode compartilhar um pouco como que foi esse Claro, processo? com certeza. Bom, é aquela questão, né? Representatividade importa muito. Então, na minha vida, eu nunca pensei nessa possibilidade de me entender como uma mulher lésbica. Eu já tinha sentimentos diferentes e meio mixed signals, assim, sinais confusos Uhum. em mim. Mas sempre, meu primeiro relacionamento foi com uma menina, com uma mulher. Ninguém nunca soube, sempre foi escondido. Depois eu falei, nossa, tô viajando, nada a ver. E aí voltei a namorar com homens e me entendia como uma mulher hétero até os meus 25, 26 anos. E aí, quando eu entrei no banco, eu namorava um homem, Rafael, que foi uma pessoa que eu namorei durante 5 anos. Enfim, foi super importante. E aí a gente terminou num ano que eu tava já no banco, né? Então, eu entrei no banco me identificando como uma mulher hétero. Na época, o BTG tinha festas de final de ano que você podia levar acompanhante. Então, eu levava o Rafael nessas festas. Uhum. Todos os meus amigos conheciam o Rafael. E aí, em algum momento, acho que depois foi uns 2 anos e meio depois que eu já estava no banco, a gente terminou. Uns 4, 5 meses depois, eu me apaixonei por uma das minhas amigas e a gente ficou junto. E eu falei assim, agora, como é que eu vou fazer? Eu tô aqui no meio do banco, todo mundo me conhece como uma mulher hétero, como é que eu vou fazer esse negócio? Não tinha absolutamente ninguém que eu conhecia que era abertamente, né, homossexual no banco. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque eu não vou ficar muito escondida. Mas aí, no primeiro ano, eu não levei ela na festa de final de ano, eu fui sozinha. Mas falei no ano seguinte, eu falei, não, eu vou levar. Qual que Eu foi vou levar. seu primeiro sentimento, assim, o que te fez não levá-la na festa? Eu acho que eu queria ter um pouco de certeza. Como eu vivi a minha vida toda um pouco confusa, não sabia de se era isso, se não era isso, eu também queria me dar o meu tempo de processar, né? Como a festa era ali em dezembro, a gente tinha ficado juntas em agosto, para mim era meio que assim, cara, eu vou dar o meu tempo também para também não me expor de uma forma que talvez eu me arrependa daqui a pouco. Eu já tinha muita certeza, mas eu preferi respeitar o meu tempo. Eu acho que cada um tem o seu tempo de se entender enquanto indivíduo. E aí, no ano seguinte, eu falei, não, vou levá-la e acabou. E aí, eu comecei a conversar com as pessoas em volta de mim, ali, falando, olha, tô namorando. Tá namorando? Quem é o Felizardo? E eu, é a Camila! E aí, assim, ao longo do ano, fui preparando as pessoas. E no final do ano eu levei ela, e eu tava até comentando, né? A gente tava até comentando antes, mas o Thiago não ouviu. Eu pensei, bom, recebi o e-mail do banco falando assim: olha, você pode levar o acompanhante, tem que cadastrar na salinha tal, beleza. Aí eu falei, vou lá, agora sim. Ninguém vai fazer nada, porque eu vou levar a minha namorada, não importa o que qualquer pessoa diga, ninguém vai me impedir de levar minha namorada. Assim, Foi com a faca no eu- dente? Não, aqui, ó, Ninguém vai falar faca nada. no dente. E eu sempre fui essa pessoa um pouco mais afrontosa, um pouco mais imbatível, vamos dizer assim. Talvez por isso combine um pouco com o mercado financeiro. Mas eu cheguei na sala e falei assim, e aí a pessoa, né, a funcionária que estava pegando os CPFs, ela falou assim, oi, senhora, a senhora pode passar o CPF do seu acompanhante? Eu falei, minha acompanhante. Ela. Aí ela, tá bom, senhora, eu só preciso do CPF. Ela tem um CPF? Aí eu falei, tem sim. Pode anotar aí. É a Camila. Tá bom.
E eu percebi naquele momento que, assim, eu estava muito armada e muito preparada para tudo. E é um aspecto que eu acho que também a gente vai falar mais para frente, que como a gente consegue enxergar essa preparação para a recepção de outras pessoas, da questão LGBT, mas também de que forma isso pode te ajudar em outros aspectos da sua vida. Porque você vai preparada para o tudo, né? Para o tudo ou para o nada. Então você se prepara para vários cenários. E aí eu estava preparada para o cenário combativo e foi tranquilo. Poderia ter sido um cenário combativo? Até poderia. Mas você já Mas estava assim, preparada eu já estava para. preparada, eu já tinha pensado em todos os cenários. E aí, para mim, foi assim, foi nesse momento que, como o trabalho sempre foi uma parte fundamental da minha vida, é, para mim era muito importante aquele momento. E a partir daí eu me senti, na festa foi tudo bem, todo mundo me cumprimentou, falou comigo, enfim, não houve nada demais e segui em frente. Como é que foi a sua Que legal. experiência, Thiago? Bom, eu tive a sorte que o pilar principal do programa de trainee da Natura, em 2010, era o autoconhecimento. Inclusive, o cara que colocou esse programa na rua, o Marcelo Cardoso, foi a minha grande inspiração para escolher recursos humanos, porque ali eu aprendi que, como eu já disse aqui, as organizações de fato podem ser lugares muito legais, né? Elas de fato podem ser lugares em que as pessoas possam, né, Se assim, sintam motivadas, aflorar e incentivadas. mostrar sua potencialidade, né? E potencialidade está ligado diretamente à autenticidade, da gente poder abraçar quem a gente é, né? Eu nunca vi gente que tem um potencial enorme e a pessoa deixa metade dela em casa, né? Por exemplo, a orientação. Então eu fui privilegiado nesse sentido e tinha uma série de iniciativas dentro do programa que fazia a gente se olhar muito. Então a gente Para além do tinha profissional, digamos assim. para além do Se olhava profissional. como pessoa, quem sou eu? Exato. Então a gente tinha. Primeiro que uma das filosofias na época de desenvolvimento da Natura era a antroposofia. Então a gente olhava muito a vida a cada setênio. O processo seletivo já foi edificado a partir dessa linha de desenvolvimento. Então você já começa a se olhar. De 0 a 7 anos, o que aconteceu na minha vida? Dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. E aí era um processo sem fim. Aí vai para coaching. O coaching era uma pegada também mais humanizada, que também vai muito além do profissional, embora as pessoas acreditem que, mas o coaching é só um processo mais direcionado para a carreira. Uma carreira, a gente está falando da gente inteiro, Perfeito. né? Então Você não chega, que nem você falou, você não chega no trabalho, no escritório, com metade, 25% seu em Exato. casa, né? Você chega Exato. inteiro. Então, assim, imersão total em mim. Até chegar num ponto que eu falei que não tem como mais esconder isso, assim. Né, eu tinha criado, né, tal como a Morena também, eu tive, não relacionamentos sérios, mas eu ficava com as meninas e não era, assim, eu sentia que não era uma coisa que me completava, né, ali inteiro. Tentei me convencer que eu era hétero, não consegui. E aí, impossível, né? Sustenta por um tempo, mas depois não dá. E aí, em 2010, nesse contexto de uma Natura que abraçava muito já a diversidade, uma empresa muito também à frente do seu próprio tempo. É verdade. Né? Então, ela criou espaço, assim, de um jeito muito natural para que, de fato, as diversidades pudessem aparecer, surgir ali. Então, eu lembro que dentro do ambiente de trabalho foi muito tranquilo, porque começou lá, inclusive. E eu tinha uma turma de trainees, né? A gente era uma turma de 30 e pouquinhas pessoas. Eram pessoas incríveis também, que aí para os mais íntimos eu comecei a contar, que foram me abraçando. Festa de final de ano da Natura, também uma loucura, né? Assim, não precisei para ir para esse embate que a Morena... Eu fui em outros contextos, nesse da festa não precisou. Então foi um processo suave. Né? Assim, eu sou, de novo, sou bem grato por ter tido essa oportunidade nesse momento, porque eu não carrego trauma dessa época e dessa transição, desse assumir o Thiago por completo, assim. Uhum. Que legal. Você sabe que é muito interessante você falar sobre isso, porque me veio uma percepção também que acho que no seu se assumir, Morena, você também teve um certo conforto ali no seu ambiente profissional, né? Você sente que dentre os outros ambientes da sua vida, assim, o ambiente profissional ele foi um dos mais tranquilos para você se assumir? Eu vou te falar que eu não sei se foi o mais tranquilo. Eu acho que talvez foi o que eu tive mais apreensão. Porque como profissional,
vamos lembrar que meu propósito de vida era dar uma qualidade de vida e um conforto para minha mãe. Para isso, eu precisava usar minhas ferramentas de alavancagem, a educação e o trabalho. Então, assim, era através disso que eu ia conseguir o meu propósito de vida. Então, me deixava muito preocupada eu chegar num ambiente em que eu não fosse muito bem aceita, por completo, sendo a morena de maneira completa, 100%, porque, como você bem disse, você não deixa parte né, do seu eu em casa, eu ficava apreensiva de não ser bem recebida e eu falar, puxa, me decepcionar. Cara, no meu trabalho, no negócio que é mais importante para mim, no negócio que é o que vai me ajudar a chegar lá no meu propósito de vida. Você não pode ser quem você eu não é. posso ser quem eu sou e isso não vai me fazer muito bem. Então, eu tinha essa apreensão muito grande, foi super, assim, melhor do que eu esperava, mas eu tive mais apreensão. Eu tive mais apreensão de falar no trabalho, de assumir a minha homossexualidade no trabalho do que em casa, para conversar com a minha mãe, por exemplo. Foi mais difícil. apreensivo para mim, né? Uhum. Eu tinha mais, porque eu sabia que a minha mãe é minha mãe condicionalmente, acima de qualquer coisa, mas no trabalho não esperava isso. Você está lidando com diversas pessoas, Exatamente. com pessoas que nem sempre vão ter essa. Exato, essa o trabalho é o receptividade. lugar onde você não escolhe as pessoas com quem você vai se relacionar. Uhum. Então. Uhum. E Thiago, ao longo dessa sua transição, né, quando você foi para o mercado financeiro, você comentou, quando você chegou ali na mesa da Empíricos para conversar com eles, você já trouxe isso. Por que você trouxe isso? Qual que era a sua percepção antes de entrar na Empíricos, antes de começar a trabalhar com o mercado financeiro? Qual que era a sua percepção sobre como as pessoas te viriam como um homem gay? Eu acho que aí a minha apreensão estava mais ligada ao segmento. A gente ouve muito sobre o mercado financeiro, que é um mercado mais conservador, agressivo, enfim, e aí N adjetivos. E assim, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, principalmente para quem vai nos ouvir, e se você tem medo, né, e se você está nesse momento de se assumir e principalmente levar isso para o trabalho, é dizer que eu nunca vi ninguém se dar mal em se assumir 100%. Né, assim, e se um determinado lugar não te quer do jeito que você talvez esse lugar não seja de fato um lugar legal, sabe? Talvez seja melhor você redirecionar mesmo, né, a rota. Eu mesmo recebi negativas em várias empresas quando estava no processo de trainee, que falavam, não, você não tem o perfil. E eu juro, eu sempre pensava assim, cara, eu não tenho o perfil para esta empresa. E não acho que tinha nada a ver com questão de orientação sexual, tinha uma questão de perfil e cultura, né? Essa liga cultural que tem que ter. E eu lembro que eu falei assim, cara, não vai. Então, acho que isso vale também pra gente, nas nossas condições, a gente sendo quem a gente olhar para aquela empresa e falar assim, cara, essa empresa consegue me abraçar exatamente do jeito que eu sou? Então, eu tinha um pouco desses estigmas aqui atrás, passando na minha cabeça do mercado financeiro, e aí achei importante posicionar para ver como seria a reação. Até porque estar à frente, que era o convite, né, da área de recursos humanos, por mais que eu tente neutralizar os meus vieses, cara, tem uma parte de mim que ela é tão forte por eu ser quem eu sou, que vai ser muito difícil, né? Assim, não, pra gente diversidade aqui não é importante. Fica difícil, né? Porque aí também eu tô deixando uma parte minha, que é uma crença minha. E você não vai conseguir, você não vai muito longe ali, né? Porque você vai, em algum momento, aquilo ali vai esbarrar com o que você acredita, que você não vai conseguir performar o que aquela empresa tá te pedindo, porque vai contra quem você é. Exatamente. Então eu acho que a apreensão estava mais pelo segmento. Eu já vinha num processo de muita consolidação da minha própria identidade. Então eu já estava mais preparado, como a Morena trouxe aqui no momento da festa, eu já estava preparado assim, puta, não. E assim, foi ele, não queremos você. Tudo bem. Você já sabia que, beleza, não vai ser para mim, não me vamos afetaria. para a próxima etapa. Exatamente, mas por conta do meu trabalho, né, do meu ofício como recursos humanos, é importantíssimo eu entender o tipo de abertura que se tem para isso, porque vai determinar, e aí também não tem certo e errado, se a tua cultura não quer abraçar a diversidade, é uma escolha, né, mas eu queria trabalhar numa empresa que abraçasse diversidade, então para mim era fundamental esse posicionamento durante a entrevista. Vocês sentem que desde a época em que vocês se assumiram para agora, muita coisa mudou? Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida. Assim,
olhando do meu ponto de vista, eu acho que as pessoas foram entendendo mais que existem pessoas diferentes delas. Eu acho que, por exemplo, da época que eu entrei no banco, a gente tinha, na minha área específica, que é a área de Fund Services, a gente tinha 50 pessoas, 60 pessoas. Hoje a gente tem 250 pessoas. O banco hoje em dia tem 7.000 funcionários. Assim, a gente tinha, acho que, sei lá, 1.000, 2.000 quando eu entrei. Então, e o mercado financeiro, ele sempre foi meio que a réplicazinha, né? Assim, você vê se as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, sempre entram lá naqueles fábrica de meme da Faria Lima, tem os mesmos caras, com as mesmas roupas. Camisa azul, camisa azul, branca. com as iniciais aqui bordadas pelo Dom Juan, camiseiro de não sei aonde, com coletinho, enfim, todo esse estereótipo não é à toa, né? Existem essas pessoas e essas pessoas ainda dominam as imagens da Faria Lima, mas existem muito mais pessoas. Por exemplo, o nosso prédio lá, o prédio que a gente fica, é um prédio que tem gente do mercado financeiro, mas tem outras empresas e empresas super disruptivas. Então, às vezes você está no elevador, entra um cara com a roupa de yoga no elevador. Então, e isso, né, na Faria Lima, que também tem essas outras empresas, isso também foi se misturando, né? A minha esposa, a Júlia, ela trabalha hoje em dia também num prédio da Faria Lima, ali pertinho da onde a gente trabalha, e numa cultura, um esquema totalmente diferente, numa pegada startup. Então, assim, quando isso foi misturando, que antes era um ambiente muito restrito a só essas pessoas, Poucas pessoas tinham acesso. poucas pessoas tinham acesso a ver imagens diferentes, a ver pessoas diferentes, gente que tá fazendo a própria história e mostrando que elas existem em todos os espaços. Então, eu acho que e aí, a partir disso, a gente foi construindo também, encontrando caminhos mais abertos para fazer um negócio legal. Então, assim, dando um exemplo brevemente do que aconteceu com a gente lá no banco. Quando eu entrei, a gente não tinha absolutamente nenhum programa de diversidade e inclusão. Zero. Rosca. Sim, 2010, ninguém falava sobre isso. Beleza. Aliás, algumas empresas falavam sobre isso, né? Como o Thiago falou da Natura e tal, mas era uma coisa muito distante do mercado financeiro ainda. E aí, ao longo do tempo, a gente foi muito questionando. Em 2019, né, um grupo começou a se encontrar organicamente dentro do banco. Então, acho que isso é uma coisa legal até de algumas instituições de mercado financeiro que te dá muita liberdade para criar. Você sempre está sendo. Quer inovação, quer fazer coisa nova, não quer. Algumas são assim, outras não, mas tem muitas que são assim. Talvez esses lugares sejam os mais dispostos a estar na linha de frente. A gente foi criando um grupo orgânico que se encontrava toda semana para falar sobre cultura de diversidade e inclusão dentro do BTG, absolutamente sem ninguém pedir. Isso foi assim, se conheciam ali de festa? Ou Eu do conheci, escritório, eu cafezinho? conheci o Jean, que era uma pessoa preta que estava na área digital. A gente também, o banco, né? O Banco BTG foi entrando no mercado digital, retail, né? Varejo. Isso também ajudou muito, porque você tem que falar com todos os clientes, né? Quando eu entrei, as minhas amigas perguntavam: Morena, posso abrir uma conta no seu banco? Eu falei, gente, não vai dar. Hoje em dia, todo mundo pode ter uma conta no banco. É um universo muito acessível. Então, essa acessibilidade que o mercado foi criando, não só em termos de produto, mas também em termos de pessoas, foi ajudando. Então, aconteceu esse negócio da criação orgânica, né, da cultura de diversidade e inclusão, e em janeiro de 2020 a gente veio com um projeto pronto, apresentou para o nosso CEO, e ele foi lá e falou assim, vamos fazer, vocês acham que estão preparados, tinha governança? Vamos fazer. E aí, a partir de então, foi criado o Comitê de Diversidade e Inclusão e os grupos de afinidade que hoje em dia faz parte. Aí tem muito mais espaço. Tem budget, tem orçamento, gente, desculpa. Faria Lima fala assim. Obrigada. Eu falo que é Alexa, eu quase Alexa, o que é budget? É isso. O pessoal da Faria Lima, você vê, né? Sapatão do mercado financeiro continua falando jargões da Faria Ainda Lima. é Faria Limer. Peço É desculpa. Faria Limer, não tem como escapar. Não tem como escapar. Mas é isso, assim, acho que a gente hoje em dia tem um acesso e o caminho foi mais pavimentado pra gente fazer. Mas acho que um processo, né? Como diretor de RH, trabalhando nessa parte de RH, assim, quais que são as iniciativas que você vê agora que talvez há alguns anos não teriam espaço para acontecer? Legal, acho que teve um boom bem grande nesses últimos anos,
que até Magalu ficou bem à frente, né, dessa bandeira que foi o Programa de Ações Afirmativas. Que Mas deu uma para polêmica até na época, né? Várias super. pessoas criticando e tudo mais, e eles É. se mantiveram firme ali no programa deles. Exatamente. Eu acho que eles encabeçaram, embora, né, assim, eu acho que já tinham muitos cases no mercado, como a própria Natura, que já fazia isso até há mais tempo. Talvez não com esse recorte, esse contorno de fato de fazer um programa de ação afirmativa. E eu achei super importante o movimento do Magalu também se manter firme, porque é um processo educativo para todo o mercado, né? E eu acho que nesses últimos anos, e a gente está no mercado financeiro, a gente vê bastante isso, essa agenda de ESG, né, de meio ambiente, essas práticas de meio ambiente, governança e social, né, fez com que as empresas começassem a estabelecer, principalmente empresas de capital aberto, né, elas começaram a se sentir pressionadas em criar políticas e programas de diversidade, equidade, inclusão. Então, eu acho que foi bem positivo para todo mundo. E aí a gente começou a ver empresas, de novo, como Magalu e várias outras que depois pegaram carona nessa iniciativa, aumentando já a entrada de pessoas diversas, que é um primeiro passo dentro dessa jornada longa de diversidade, equidade e inclusão, né? A gente não dá para olhar só para a diversidade. Eu acho que teve também no público, né, políticas públicas que foram sendo criadas nos anos 2000, na metade dos anos 2000, e essas políticas públicas começaram a se refletir na formação dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Posso dar um exemplo pela própria USP. Quando eu estudei, né, eu vinha de escola pública, eu não tive nenhuma, eu entrei sem nenhuma política de cota na época. Isso foi criado depois. Hoje, a USP e todas as universidades públicas já têm cotas sociais, raciais, e isso fez com que a gente mudasse o perfil dos alunos da universidade pública. E aí, avança essa história, 2017, eu acho 18, eu fiz questão de ir até o campus para participar de 2 feiras em uma das universidades mais tradicionais, de uma das faculdades mais tradicionais da USP, que é a FE, a Faculdade de Economia e Administração, e eu fiquei muito feliz de ver a diversidade assim, completa, assim, é outro A perfil nova de geração aluno. vem com o pé na porta, né? Total. Então eu acho que teve aí uma junção de 2 coisas, do poder público e também do privado, né, que vem fazendo uma série de iniciativas, ações que dão espaço para que as pessoas entrem, né? Então, eu estou bem, bem assim positivo, otimista em relação a essas iniciativas. Tem mudado bastante. E acho que tem um ponto bem relevante também, né? Principalmente quando a gente olha para mercado financeiro, que é a questão de dinheiro, né? Quando você quer gerar lucro, quando você quer vender um produto, você quer alcançar o maior número de pessoas possíveis. Quando chega no momento em que você não está atingindo o teu público, porque quem está trabalhando com você não se identifica com aquele público, vira um interesse comercial até. Então, Perfeito. vocês veem um movimento até assim de um interesse em vamos colocar mais gente para falar sobre isso, porque a gente sabe que o nosso cliente só vai comprar um produto do BTG, por exemplo, se ele souber que é uma empresa que está preocupada com isso? Eu acho que tem esse movimento, sim, mas eu acho que independente da percepção do cliente ou não, eu acho que a gente precisa focar em quem vai consumir, mas se aquilo traz benefício pro cliente, né? Uhum. Então, eu como cliente, por exemplo, falando um pouco de mim, quando eu vou atrás de uma plataforma de investimento, vou procurar um produto financeiro, vou procurar o produto financeiro, a plataforma de investimento que vai funcionar melhor para mim, que vai atender às minhas necessidades, tanto de rentabilidade, quanto de perfil de risco, enfim, N outros. Então, dando um exemplo, eu tenho um grande palestrante e consultor que tem trabalhado bastante com a gente, que é o Guilherme Bara. Ele é um deficiente visual, e uma vez eu estava conversando com ele sobre produtos de investimento no geral, e ele falou, poxa, eu gosto muito daqueles aplicativos que têm uma acessibilidade para o deficiente visual muito melhor do que outros. Então, por exemplo, na empresa XYZ, eu nem abro conta, nem olho, Porque não porque vai conseguir nem usar. não vai atender as minhas necessidades. Então, acho que cada indivíduo ele é único,
ele tem as suas próprias necessidades, e quando você está olhando para o seu público, você precisa tentar fazer uma abrangência, ter uma abrangência para todos os seus clientes. Então, a sua base de clientes tem que estar coberta. Uhum. E, Thiago, o que você falaria, assim, para um estudante ali na universidade que talvez já tenha se assumido gay, mas que está olhando para o mercado financeiro em específico, né? E não se vê encaixado ali. Olha ali para os memes, né, da Faria Lima, vê só aquele pessoal tudo padronizado, tudo igual, e fala, o que eu vou fazer nesse lugar? O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que é o que a Morena trouxe, assim, não se deixe influenciar tanto pelas redes sociais. O mercado financeiro ele é bem maior do que a gente realmente acredita, né? Então, quando a gente olha um só estereótipo, a gente vai perder todas as oportunidades, né? É muito legal saber que a Morena está numa posição como sócia em um dos maiores bancos, o maior banco de investimentos da América Latina. Cara, se isso aqui já não é representatividade, eu não sei mais o que é. Né? Então, falar para vocês, jovens, que vocês, por favor, não desistam de seus sonhos. A gente tem, eu acho que o espírito da nossa época, né? Ele está muito favorável, inclusive, para as diversidades. Perfeito. Né? Acho que tem muita iniciativa, é muita, assim, quando você olha para a Ambima, por exemplo, um dos grandes órgãos aí, parceiros desse ecossistema, estão fazendo uma série de iniciativas, muita educação, muita sensibilização com os players de mercado financeiro. A entrada dessas diversidades todas, agora nesses últimos anos, vai ser uma questão de tempo, porque também a gente tem que controlar um pouco isso, a ansiedade do jovem, né? Porque nossa, mas eu quero. Calma, é um processo de construção também. A gente tem uma dívida histórica no país para vários grupos e a gente precisa endereçar isso criando oportunidades. E eu acho que isso está acontecendo. E no médio e longo prazo, a gente vai de fato começar a ver uma revolução que são nas cadeiras de poder, nas cadeiras de tomada de decisão, mais e mais representatividades, porque essas pessoas já entraram ou estão entrando no mercado e elas vão ter oportunidade para crescer dentro dessas organizações, com certeza. E aí, óbvio, uma vez que você consiga essa oportunidade, né, por exemplo, pessoas também, quando a gente fala da agenda racial, tem vários programas de ações afirmativas. Aproveitem essas oportunidades. E uma vez que você está dentro dessa instituição, aproveitar os caminhos de desenvolvimento daquela instituição, daquela organização. As redes de apoio que já estão ali dentro. Exatamente, como a própria Morena trouxe, os grupos de afinidade, né? Tá, Empíricos também tem LGBT. Então, se ajudem, né? Essa coisa em rede que traz uma potência absurda para a gente. E que elas já existem nas principais instituições. A gente acompanha um pouquinho os nossos players, os concorrentes também. A gente sabe que tá todo mundo fazendo alguma coisa. Todo mundo está se mexendo nessa direção. Exato. O que você falaria, Morena, para uma jovem mulher lésbica, LGBT, QIA+, que está querendo entrar no mercado financeiro, não sabe nem por onde? Olha, a gente acha que não tem, que a gente, de fato, está olhando para um lugar que tem poucas pessoas, etc. Mas vou te falar, a quantidade de pessoas que representam a comunidade LGBT tem sido crescente. Então, uma das coisas que eu sempre gostei de pensar, e aí funciona para mim, e eu espero que funcione também para quem está ouvindo e vendo a gente. Se você está sentada numa cadeira ao lado de pessoas que não têm os mesmos marcadores de diversidade que você, é para você estar lá. Você está no mesmo lugar, no mesmo patamar, no mesmo acesso. Você pega o elevador igual, vai para o mesmo andar igual, senta na mesma cadeira. E não tem escrito na sua cadeira que você é. Essa fulana aqui é lésbica, esse fulano aqui é neurodivergente, esse Beltrano aqui é... Não tem escrito isso em lugar nenhum. Então, não deixe que esse tipo de receio te defina, porque ele é só uma partezinha do que você é. Você é um ser humano único, complexo, com todas as suas vivências, com todo o seu caminho e uma bagagem histórica muito importante. Então, a gente precisa tirar um pouco o peso disso
e ter mais autoconfiança no que a gente pode entregar, no que a gente pode trazer como resultado para aquela empresa, do que simplesmente eu achar que porque eu só vejo o cara de coletinho, eu não vou conseguir estar no mesmo lugar que ele. Pelo contrário, pelo contrário. É só ele também tem um monte de coisas, um monte de defeitos, um monte de vícios e vieses inconscientes que ele também não sabe. Então, não se deixem abater, nem se definir por a essência de quem você é. Sempre com muito autoconhecimento e confiança naquilo que você pode entregar. Acho que um ponto muito legal que você trouxe no início é sobre a potencialidade, né? Você olhar a sua diversidade como uma potencialidade, não só como algo que poderia, talvez, Pesar, né, contra pesar você, né? contra você. O que você vê como mulher lésbica, assim, essa potencialidade que você reconheceu? Olha, uma das coisas que eu acho mais interessante é que, às vezes, as pessoas falam num ambiente de diversidade e inclusão, as pessoas também são diversas, as pessoas também têm ideias diferentes para onde a gente tem que caminhar. Então, acho que cada um tem um pouco do seu posicionamento, mas a gente vai se agrupar entre nós e vai, e vai resolvendo isso. Mas acho que uma das coisas que se fala muito no contexto de diversidade e inclusão é, poxa, mas se você é uma pessoa gay, é lésbica, é bissexual, é uma pessoa trans, você gasta muita energia, às vezes, ou tentando esconder isso para as pessoas que querem esconder, ou pensando em que eu vou falar, se eu falar dessa forma, a pessoa vai me interpretar de um outro jeito. E aí isso não deixa você ser o seu full potencial, né? O seu potencial inteiro de quem você é. Então você gasta muita energia pensando nisso e o resto você acaba dedicando menos. Eu, Morena, tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu olho por uma outra perspectiva. Quando enquanto mulher lésbica, que preciso me assumir várias vezes, em vários momentos, em vários lugares, eu analiso essa parte de pensar em todos os cenários que podem acontecer para me preparar como uma preparação para a minha vida profissional também. Então, se eu vou apresentar um orçamento de um projeto para o meu chefe, para os meus pares, eu, pela experiência de sempre me preparar para situações adversas que podem vir, eu sempre vou estar melhor preparada, bem mais aparelhada, vamos dizer assim, com vários cenários na minha cabeça e eu vou fazer isso também no meu trabalho independente, vai ser uma coisa até um pouco natural. O que podem falar se acontecer isso no meu projeto? Vão perguntar isso. Se eu fizer tal coisa, vão perguntar X, perguntar Z. Então eu vou preparada e aí, nesse processo de preparação, eu vou muito mais bem preparada para discussões objetivas de negócios, de projetos, porque eu tenho essa bagagem de ser uma pessoa lésbica que preciso me assumir em várias situações e preciso sentir e tatear o terreno para saber como é que eu vou fazer. Então, essa é um pouco da minha perspectiva pessoal. Pode não ser a de outras pessoas, mas para mim eu gosto de pensar assim. Você se reconhece nisso, Thiago? Super, super. Não tenho nada mais a adicionar, assim. Por isso que eu disse, se tem uma oportunidade para você entrar via programas, iniciativas que valorizam diversidade, aproveita essa oportunidade. Uma vez que você está dentro do jogo, todo mundo vai ser olhado nas organizações sob os mesmos aspectos, né? Aí, mas é justo o processo? Difícil dizer que é justo, né? A gente, dentro das organizações, a gente cria um aparato gigantesco de mecanismos, sistemas, processos, para a gente tentar neutralizar ao máximo os vieses, né? Para a gente conseguir, de fato, dar oportunidades iguais para todo mundo. A gente consegue? Olha, viés é um treco que está com a gente, com todo mundo. Então é difícil falar, putz, com certeza. Mas essa, por exemplo, é uma agenda também muito presente hoje dentro das organizações. Como é que a gente trabalha os nossos vieses inconscientes? Eu diria por exemplo, que todo mundo deveria trabalhar, principalmente quem está em cadeiras de tomada de decisão, cadeiras de gestão, liderança, e que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Tem que é o viés da afinidade. A gente tende
a valorizar aquela pessoa que se parece mais com a gente, em estilo, em personalidade, em formas de pensar, e sem querer, né, talvez lá dentro do seu processo, no próximo ciclo lá de mérito, promoções das pessoas, talvez você esteja considerando aquela pessoa que você tem mais afinidade. É o mais justo? Não sei. Talvez outra pessoa que está ali do outro lado, mas que você não tem uma personalidade tão parecida, talvez esteja pagando um pedágio maior. Uhum. Mas percebe que quando você entende que isso está em jogo, isso já dá para você condição de você atuar de um jeito diferente nas duas pontas, o líder e também o liderado. Porque isso, sofrer é uma opção. E aí a gente precisa escolher quais as batalhas que a gente quer e as que a gente não quer. E quais os sofrimentos que a gente quer ter e aqueles que a gente não quer ter, né? Gente, que conversa incrível. Muito obrigada, viu, por terem vindo aqui, por terem falado coisas tão maravilhosas para os nossos ouvintes. E eu queria fazer um quadro aqui com vocês que a gente está fazendo com todos os ouvintes. Vocês estão falando aí sobre os estereótipos da Faria Lima. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês, que é a primeira. Vocês já andaram de patinete elétrico? Já. Sim. Mentira. Já na época da febre dos patinetes elétricos eu andava. É porque assim, vou te falar, como condado, né? Condado da Faria O Lima é o... famoso condado da Faria Lima, ele tem muita coisa que é perto, longe. Você é ali do lado, mas eu vou te falar que os patinetes elétricos davam uma ajuda boa, tá? Era útil. Eu quase morri algumas vezes, então eu parei, porque eu não tenho essa destreza de andar. Uhum. Mas ajudava bastante, já andei. Tá bom. Vocês sabem a receita do Negroni? Olha, eu sei o que tem o Negroni, mas não conseguiria reproduzir. Não conseguiria Me salvei fazer. nessa? Mais ou menos. Não, precisava falar pelo menos um ingrediente, aí eu te salvava. Você sabe, Morena? Não, eu odeio, eu gosto de cerveja de garrafa. Tem um amarelinho ali. Nossa, muito bom. Na Faria Lima, que o pessoal também conhece bastante. Tá bom, não, tá todo mundo perdoado também. Eu também não sou muito fã do Ótimo. Negroni. Já jogaram ou jogam beach tênis? Não. Não, isso aí não dá pra mim, não. Mas eu Também participei da Copa do Condado. O ano passado teve uma Copa de futebol entre os participantes do mercado financeiro do Condado da Faria Lima. Então teve uma Copa incrível. masculina, que já tem há muitos anos, e ano passado teve a primeira edição da Copa feminina do Condado, e o BTG participou, eu participei do time do BTG, a única maluca sócia lá, com 100% da vontade de se quebrar, mas mentira, a gente ficou em segundo lugar, disputamos Parabéns. tudo. Então eu falei, gente, eu não sou do beach tênis, mas eu sou da Copa do Condado. Você é da Copa do Condado. Posso perguntar quem ficou em primeiro? Pode, o Bradesco. O Bradesco, tá. Mas eles têm quadra própria, ganham day off pra treinar, difícil. Aí tem... Tem política de incentivo. Marmelada. Desculpa. Mas agora a última pergunta... Mas mérito das meninas, tá? Só jogam super bem. Não, perfeito. A última pergunta, vocês vão pra Faria Lima hoje? Sim. Sim, inclusive tô indo agora que preciso de uma reunião urgente. Então vamos embora. Muito obrigada, vocês que acompanharam a gente até aqui. Gente, obrigada de novo aí por terem aceito o convite. Não esqueçam de conferir todos os outros episódios e também os próximos do Como Falar Faria Limês, de seguir a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima.